Amados irmãos, mais uma vez eu apresento a todos a minha saudação, muito alegre por ver o esforço que os irmãos fizeram para poderem aqui estar nesta reunião, para que possamos louvar e glorificar o reino dos céus e muito especialmente neste dia prestarmos o nosso louvor e adoração ao amado apóstolo São Pedro por tudo aquilo que fez e que ainda faz na luta para levar este povo aos céus. Por isso eu desejo a todos a bênção preciosa de Deus, o nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo, desejando que esta bênção seja extensiva a todos quantos irão nos assistir também através das redes sociais, que todos com amor e dedicação, dediquem estes momentos que iremos passar juntos a louvor e adoração ao reino dos céus, para que nós possamos, ao final desta reunião, com muita alegria em nosso coração, recebermos a bênção preciosa do nosso Pai e dos seus santos, que nos fazem felizes, bem-aventurados e representantes do poder celestial aqui nesta terra. Nesta comunhão perfeita com os santos que aqui estão, com o Pai e com o seu Divino Espírito, eu convido a todos para que se coloquem em pé. Nós vamos orar para podermos dar início à nossa santa reunião. Glorioso Deus, nosso Pai e eterno Criador, louvor, gratidão e adoração ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor, juntamente com o seu Espírito, se fazendo presente entre nós através dos santos de poder e autoridade que possuis aí no reino dos céus, nos deu a vida, a graça e as virtudes preciosas para o nosso espírito, para que, fortalecidos na mesma fé, na fé que esta Igreja Apostólica anuncia, no Evangelho do Reino dos Céus, mais uma vez nós pudéssemos estar aqui reunidos para prestar louvor e adoração ao Senhor e a todo este poder que cobre este povo apostólico de virtudes, de graças e de bênçãos, fazendo com que possamos ser seus representantes e vitoriosos nós possamos vencer a nossa luta diária aqui nesta terra. Pai Santo, neste espírito de louvor e adoração ao Senhor, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao nosso irmão Aldo, assim como a todos os santos que estão aqui conosco para nos ajudar nesta reunião. Nós pedimos mais uma vez que o Senhor tome conta do trabalho que irá ser feito, de todos os atos que iremos realizar neste culto de louvor e adoração, tomando conta deste púlpito, deste coral que irá apresentar hinos de louvor ao reino dos céus e muito especialmente ao amado apóstolo São Pedro, dos obreiros que aqui estão, dos membros que vieram e daqueles que, por motivo justo, estão nos seus lares, nos assistindo para também conosco prestar o nosso louvor. E assim, pedindo a tua bênção, rogamos que abençoe todas as tuas reuniões, abençoe todo o teu povo apostólico, e no espírito de fé, de alegria e de dedicação, nós entregamos nas tuas santas mãos todos os atos da nossa reunião. Amém. Vamos entoar o hino número 1 do nosso cenário, Igreja Forte.
Amém. Os irmãos podem se assentar e nós continuaremos o nosso louvor cantando mais alguns hinos do nosso inário. Inicialmente iremos cantar o número 207, Crer em Deus. Crer em Deus é crer nas obras atuais e gloriosas do seu grande poder. É aceitar com fé e amor o Espírito Consolador que Jesus prometeu e que o Pai nos enviou. É crer na Santa Voz, o Espírito Consolador, uma santa tão poderosa que o poder de Deus formou. É crer no santo irmão Aldo, o primaz desta igreja apostólica, o sucessor do Consolador e último profeta que por Deus foi enviado. E quem crer no santo irmão Aldo e nesta santa igreja suas obras contemplam, tem a graça do Consolador, de nosso Jesus a proteção, e de Deus nosso Pai a santa unção. Amém. Ainda entoaremos o 221, Vem alimentar do amor. Venha, Igreja Apostólica, para alimentar-te do amor que emana do trono divino de Deus Pai Criador. Tens um ambiente bem propício para os filhos de Deus.
Amém. Eu irei ler um depoimento de fé. Nossa irmã Ludmila Mendes Brito, da congregação de Anápolis, Goiás, enviou o seguinte depoimento de fé. Com o coração cheio de gratidão, venho testemunhar o milagre que recebi por meio da intercessão da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todo o reino dos céus. Logo no início da minha gestação, um exame de ultrassom revelou a presença de um mioma intrauterino de 6 centímetros. O médico me alertou que se ele crescesse e competisse com espaço com o bebê, seria necessário interromper a gravidez. Diante deste diagnóstico, redobrei minha confiança na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em todos os santos dos céus. Graças a Deus, os exames mostraram que o mioma se manteve em uma posição que não afetava o desenvolvimento do bebê. Porém, com 32 semanas, comecei a ter sangramentos. Fui imediatamente à maternidade, onde fazia o pré-natal, mas os médicos não conseguiram identificar a causa e me encaminharam para outro hospital. Lá, uma especialista diagnosticou um pólipo no colo do útero, que precisaria ser removido mesmo durante a gestação. Passei por uma cirurgia com anestesia raquimedular, pois não poderia ser sedada. Durante o procedimento, tive episódios de hipotensão, ou seja, pressão baixa, e continuei me sentindo muito mal na sala de observação. O médico disse que, se meu quadro não melhorasse, eu não poderia receber alta. Então, clamei com toda a minha fé pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e fui atendida mais uma vez. Meu estado se estabilizou e pude voltar para casa. Com 37 semanas, um novo exame de ultrassom revelou um quadro de oligoamínio, ou seja, o líquido amniótico que envolve e protege o feto dentro do útero durante a gravidez, estava muito abaixo do normal. O médico alertou que minha bebê corria risco de malformações ou até de não sobreviver. Foi decidido que o parto precisaria ser realizado imediatamente. Novamente, me entreguei nas mãos de nossos santos com muita fé. Durante o parto, a médica comentou que o útero já não continha mais líquido algum, mas, para a honra e glória do nosso Deus e de nossos santos queridos, logo ouvi o forte choro da minha filha. O pediatra havia me preparado para a possibilidade de ela precisar de uma incubadora ou suporte ventilatório. No entanto, poucos minutos depois, ele retornou, sorrindo, e me disse que a minha filha nasceu perfeita, sem necessidade de nenhum suporte de vida. Hoje, com o coração transbordando de gratidão, louvo e engrandeço o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todo o reino dos céus por este grande milagre em minha vida e na vida da minha filhinha Maria Júlia, que nasceu saudável no dia 5 de fevereiro de 2025. Sou corista e regente do coral Infanto Juvenil, da congregação de Anápolis, Goiás, e deixo aqui meu testemunho como prova viva do poder da fé nesta Santa Igreja Apostólica. Numa humilde sala
ajudai-me, por favor. Ouro não tenho, pois riqueza na terra não busco possuir. Tenho sim o poder do meu Senhor, poder que a vida pode dar, e tua saúde restaurar. Portanto, levanta-te, anda.
Amém, amados irmãos. Eu ainda irei ler uma parte da doutrina que está neste boletim. Valorizar a Igreja Apostólica. Nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, recebeu de Deus Pai a missão divina de santificar um povo fiel, conforme os preceitos da Santa Doutrina. Cada membro deste povo apostólico que se mantiver fiel e obediente terá, ao final de sua jornada terrena, o privilégio de herdar a glória celestial e habitar eternamente no reino da luz, onde reinam a paz, o amor verdadeiro e a felicidade plena, livres de toda dor e sofrimento. Com o propósito de preparar almas para o Pai Celestial, Jesus instituiu a Igreja Apostólica por intermédio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Foi-nos legado um conjunto de ensinamentos, a doutrina e a disciplina, que orientam a conduta cristã e promovem a santificação dos fiéis. Por meio dessas diretrizes, cada apostólico fiel pode alcançar a paz interior, o crescimento espiritual e o fortalecimento da fé, tornando-se rico da graça divina, ao praticar com coragem, paciência e retidão as virtudes do Espírito de Deus. Para alcançar a perfeição espiritual desejada por Deus Pai, é imprescindível que os membros da Igreja Apostólica se dediquem com zelo à vivência dos ensinamentos doutrinários e à prática disciplinar. Essa dedicação molda o caráter dos filhos de Deus e os conduz a uma vida de retidão e santidade. Neste contexto, é de suma importância valorizar as reuniões da Igreja Apostólica. Por meio delas, os fiéis têm acesso às mensagens celestiais transmitidas no púlpito da sede das congregações, bem como nos boletins internos. Os hinos de louvor e a convivência fraterna entre os irmãos refletem a harmonia celestial existente entre os santos e anjos, tornando a igreja um espaço sagrado de aprendizado, comunhão e edificação espiritual. Infelizmente, observa-se que alguns irmãos têm negligenciado a importância dessas reuniões. Há ausências injustificadas, obreiros que não cumprem os seus ministérios, e regentes, músicos e coristas que deixam de participar das apresentações. Tal conduta certamente entristece a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que sempre enfatizaram a necessidade de união, compromisso e presença nas atividades da Igreja. Diante disso, conclamamos todos os irmãos a valorizarem com sinceridade e reverência a Igreja Apostólica, cuja origem é celestial e cujo destino é retornar aos céus, com todos aqueles que forem fiéis aos ensinamentos recebidos. Que cada fiel guarde em seu coração os princípios aprendidos nesta obra de fé e caridade e se esforce diariamente para viver segundo a vontade de Deus. Amados, estamos homenageando o nosso amado apóstolo São Pedro. E há uma passagem no Novo Testamento que exemplifica este pedido de que nós participemos das reuniões da nossa igreja e de que nós sejamos fiéis e esforçados para cumprir o nosso ministério, e que exemplifica a força que a igreja tem em receber a graça de Deus aqui, receber a graça de Deus nos seus lares e, ao orar, permitir que o Pai, então, dê a nós a oportunidade de que nós possamos orar pelo mundo. E muitas coisas o Pai não deixa acontecer e envia Santa Vó Rosa para impedir, exatamente porque a igreja unida ora. No tempo de São Pedro era muito difícil pregar o nome de Jesus. Isto porque, como lhes disse ontem, ninguém aceitava que aquele homem que foi crucificado tinha ressuscitado, porque fizeram de tudo para esconder a ressurreição de Jesus.
E São Pedro era um apóstolo fiel. E ele enfrentava aqueles que diziam-se os senhores das leis no templo, e por motivo de anunciar o nome de Jesus, ele então foi preso. E o imperador, ao prendê-lo, naturalmente iria matá-lo como fez com Jesus. E ele estava lá, naquela prisão, preso a 2 soldados, suas pernas estavam presas no banco e as portas da prisão estavam fechadas. E a igreja se reunia escondido. Se reunia porque cria que Jesus era o grande Salvador. E se eles se reunissem abertamente, naturalmente iam ser mortos, como muitos foram. E vendo que São Pedro havia sido preso, se reuniram naquele lugar escondido e oravam. Oravam pedindo a Jesus que fizesse um milagre, porque eles não podiam perder aquele grande líder que havia sido levantado pelo próprio Jesus. E quando chegou uma determinada hora, São Pedro sentiu que tocou nele e era um anjo de Deus e disse para ele: levanta-te e coloque a sua capa. E quando o anjo falou isso, aquelas algemas que prendiam São Pedro aos soldados se soltaram, as que prendiam seus pés se soltaram e os soldados continuaram dormindo. E São Pedro achou que estava sonhando, mas quando ele caminhou com aquele anjo dos céus, as portas da prisão se abriram. E ele saiu e só ali ele deu conta que ele havia recebido um grande milagre. E foi lá, bateu a porta, porque sabia onde estavam os fiéis, e ambos se regozijaram pela graça que São Pedro recebeu. Irmãos, e esta igreja tem o mesmo poder. Quando nós oramos, nós expulsamos o poder do mal que quer tomar conta da nossa vida. Quando nós oramos pelos nossos irmãos e acolhemos aqueles que estão mais fracos em nosso coração e pedimos para Santa Vó Rosa, por mão alto, abençoá-los. O mesmo milagre que acontecia no passado acontece aqui, porque este mundo só não foi destruído ainda, porque existe esta igreja e o Pai tem a esperança que nós levaremos a igreja a ser a última e grande vitoriosa que vai conceder a vitória sobre o império do mal ou confirmar a vitória. Porque Jesus, quando ressuscitou, já garantiu que o império da morte estava, então, derrotado. E é por isso que é importante vir na reunião, orar na sua casa, orar pelos seus irmãos, orar por todos, porque o poder que esta igreja tem é uma fonte divina que abençoa esta cidade, que abençoa o mundo, porque as portas do céu se abrem quando nós estamos orando. E em forma de bênçãos, a voz do coral, as nossas orações se espalham pelo mundo. Por isso a importância de valorizar esta igreja, valorizar estas reuniões, valorizar o seu ministério como fiéis apostólicos.
ao apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro, ao nascer, recebeu o nome de Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, na cidade de Betsaida, na Galileia, às margens do mar da Galileia. Era irmão de André, também apóstolo, e ambos eram pescadores de profissão. São Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. A vida do apóstolo São Pedro é uma das mais belas histórias de transformação relatadas no Novo Testamento. Ele nos mostra que Deus escolhe e reserva uma missão especial àqueles que são humildes, sinceros, que o temem e o seguem. Deus transforma os seus eleitos. São Pedro não era um mestre da lei, nem um líder religioso. Era um trabalhador do mar, com mãos calejadas e coração sincero. Mas Jesus encontrou onde ele estava, no barco, em sua rotina cotidiana. Sondou seu espírito e o chamou para algo muito maior. Segue-me, e eu te farei pescador de homens. Sua fé firme, coragem, perseverança e liderança entre os apóstolos o tornaram um alicerce na formação da igreja. Ele caminhou sobre as águas, tentou impedir a prisão de Jesus e foi o primeiro a reconhecer publicamente a identidade do Divino Mestre. Quando Jesus perguntou aos discípulos: "E vós, quem dizeis quem eu sou?" São Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo." Esta confissão não veio da carne, mas do Espírito. E sobre esta fé Jesus prometeu edificar sua igreja. Jesus, constatando a firmeza da fé do santo apóstolo, deu-lhe o nome de Pedro, do aramaico Cefas, que significa pedra, dizendo: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Esta declaração de Jesus não apenas mudou o nome de Simão, mas também revelou sua missão: ser uma das colunas da igreja nascente. Após a ascensão de Jesus, São Pedro se destacou entre os apóstolos. Um dos momentos mais marcantes está registrado no livro de Atos. No dia de Pentecostes, São Pedro pregou com determinação e milhares se converteram. Ele ensinou, aconselhou e curou um homem paralítico na porta do templo chamado Formosa. Ao ser abordado por aquele homem pedindo esmolas, São Pedro respondeu com fé e autoridade: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." O homem foi curado imediatamente. Levantou-se e entrou no templo louvando a Deus. E este milagre chamou a atenção de muitos. E São Pedro aproveitou a oportunidade para pregar sobre Jesus Cristo. Em sua mensagem afirmou que aquele milagre foi realizado pelo poder de Jesus, o Messias prometido, que havia sido crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Afirmou que Jesus era o grande Redentor e Salvador e estava sentado à destra de Deus, no seu trono para julgar a humanidade. Como resultado desta pregação, milhares de pessoas creram e foram batizados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Este momento marcou um grande avanço na propagação do Evangelho. Desta semente nasceu a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos, nas terras da Palestina. Assim se cumpriu a promessa de Jesus a São Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja." Nos tempos atuais, um fato marcante na história da nossa Igreja Apostólica merece um destaque. Em uma de nossas reuniões de Santa Comunhão, na antiga matriz da igreja, o irmão Aldo teve uma visão muito linda. Contemplou o púlpito da igreja
e viu ali a Santa Vó Rosa e São Pedro. E ouviu quando o apóstolo perguntou a Santa Vó Rosa: mas como tanto apostólicos nesta igreja ainda não possuem um templo próprio e continuam neste salão alugado? E a Santa Vó Rosa respondeu: nós ainda não temos um templo próprio, porque o Mestre Jesus não deu ordem para construí-lo. Mas quando o Mestre der esta ordem, todos esses apostólicos irão ofertar, e então ergueremos o templo em poucos meses. E de fato, na semana seguinte, o bispo Eurico do púlpito, durante uma mensagem, anunciou à igreja: nosso Senhor Jesus deu ordem a Santa Vó Rosa para nos orientar e dar início à construção do nosso templo, nos terrenos pertencentes à nossa Igreja Apostólica, na Rua Baguari. Assim compreendemos que São Pedro também colaborou para que Jesus, em nome de Deus Pai, autorizasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. Nosso santo irmão Aldo, em certa ocasião, revelou a direção da igreja, que São Pedro e Maria Santíssima já considerava a Santa Vó Rosa como rainha dos céus, mesmo antes de ela ser arrebatada em espírito aos céus, para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro tem permissão de Deus para vir às nossas reuniões, trazendo sua bênção e amparo. São Pedro é autor de 2 epístolas do Novo Testamento, por meio das quais o Evangelho do Reino dos Céus chegou até nós. Segundo a história, o dia 29 de junho marca o término da missão de São Pedro na terra. Neste dia ele subiu aos céus vitorioso, recebendo uma coroa celestial, e após cumprir fielmente sua missão como apóstolo de Jesus Cristo. Nós, fiéis da Igreja Apostólica, rendemos nossa gratidão e louvor ao apóstolo São Pedro, reconhecendo sua fé, coragem e obediência ao Senhor, e que possamos, como ele, ouvir o chamado de Jesus, aceitar com fé, servir com coragem e permanecer fiéis até o fim. Amados irmãos, é muito importante essa história, a história do apóstolo São Pedro. Jesus precisava realizar o seu ministério, o ministério qual havia sido dado por ele, para ele através do Pai e do Divino Espírito. E a missão importantíssima de Jesus era poder trazer a este mundo a mensagem do reino dos céus, que transformasse o coração da humanidade e que desse a oportunidade para que os mesmos pudessem, através do Evangelho de Jesus, transformados, poderem ser chamados filhos de Deus e, com o sacrifício de Jesus, terem perdoados os seus pecados e, após serem batizados nesta confirmação preciosa de fé, poderem então ter a honra de participar já nesta terra, como ser vivente da unção preciosa do Espírito Santo do Pai, que deveria estar na vida do povo que assim cresce e fosse formado. E então Jesus sabia que quando ele subisse, quando ele realizasse esta missão gloriosa na face da terra, ele precisaria de ter alguém para poder anunciar aquilo que ele fez. Alguém que cresce em tudo e principalmente cresce que ele era o Senhor e Filho de Deus e que anunciasse para que surgisse nesta terra como evangelho e como determinação o cristianismo, a fé em Jesus Cristo, e para que a promessa a respeito daquilo que ele fez e que ele haveria de fazer pudesse ser espalhada ao mundo de geração em geração e assim o seu principado pudesse ser eterno aqui na face da terra. E assim, sendo realizado e Jesus dando início à sua missão, vendo a necessidade de ter aqueles que pudessem então o ajudá-lo, e muito especialmente ajudar depois da sua ida aos céus,
na divulgação do seu poder, da sua glória, da sua ressurreição e de tudo aquilo que ele realizou. Ele subiu ao monte para orar e pediu a Deus que pudesse encontrar homens sinceros e puros que o seguissem, que fossem os seus apóstolos, que, seguindo a ele, dessem continuidade à obra que ele haveria de realizar, principalmente ao subir aos céus depois de ressurreto. E quando desceu, a multidão sempre o acompanhava. E aquele monte estava diante do mar da Galileia. E tinha muita gente. E Jesus olhou e estava São Pedro com o seu irmão André, que tinham como função ou como trabalho serem pescador. E Jesus disse a São Pedro, olhando para ele: me empresta o barco, para que eu, afastando, possa pregar a multidão em pé. E ele cedeu ao mestre sem conhecer Jesus, porque também Jesus não conhecia São Pedro, que chamava-se então Simão. E cedeu aquele barco com muito amor e muito carinho. E Jesus pregou à multidão. E quando Jesus voltou com aquele barco para a terra, ele viu que os pescadores tinham tido uma noite muito difícil, não haviam conseguido pescar quase nada. Então Jesus dirigiu-se a São Pedro e disse: volte ao mar e lança a rede. E São Pedro disse: eu vou porque o Senhor determinou, mas não conseguimos nada a noite inteira. Mas ele teve fé em Jesus. E quando foi ao mar, que ele lançou a rede, a quantidade de peixe foi tão grande que precisou os outros barcos ajudarem a ele para trazerem para a terra os peixes que foram pescados. E quando ele voltou, naturalmente agradeceu a Jesus, e Jesus disse a ele: eu te farei, segue-me, porque a partir de agora eu te farei pescador de homens para o reino dos céus. E São Pedro não hesitou. Ele tinha aqueles barcos, era dono daquele barco, não tinha conhecimento nenhum a respeito de doutrina, porque era um homem trabalhador praticamente braçal. E ele não hesitou em nenhum momento. Seguiu a Jesus, e Jesus chamou também o seu irmão, e assim começou o chamado divino. Obreiros para que pudessem ajudar a Jesus na obra que ele estava realizando e, muito especialmente, pudessem anunciar o seu nome após a sua ida ao reino dos céus. E São Pedro foi um que foi muito próximo de Jesus. Sempre esteve próximo e a sua fé foi inabalável. Tanto é que em certa noite, naquele barco em que estavam indo de um lugar ao outro, ele viu um vulto no meio do mar. E era Jesus andando por cima das águas. E Jesus, quando ele perguntou: és tu, mestre? Jesus disse: sou, vem até mim. E ele não hesitou. E com fé foi até Jesus e provou do poder do nosso Senhor Jesus, poder que tinha e que tem sobre a natureza e sobre todas as coisas. E Jesus começou a realizar os seus milagres, os seus sinais e os seus prodígios. E a multidão queriam saber, perguntava para os apóstolos: quem é este homem que faz tantos sinais, faz tantos milagres? É por acaso Elias? É por acaso algum enviado de Deus? E os apóstolos foram perguntar e disseram: mestre, perguntam quem é o Senhor, o que devemos dizer? E Jesus disse: para vós quem eu sou? Eu que vos tenho ensinado, que o Pai vos tenho mostrado.
São Pedro, com aquela fé que tinha, disse assim: Tu és o Cristo, o Filho prometido do Deus Altíssimo. E naquele instante Deus viu que entre todos aqueles que estavam ali, São Pedro teria o poder de ser a rocha preciosa de firmeza e de poder e autoridade para formar a igreja após ele subir aos céus. Por isso que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta rocha, ou seja, sobre a tua fé, eu edificarei a minha fiel igreja. E chegou o tempo, o momento em que Jesus precisava cumprir a sua missão, ou seja, ser crucificado. E depois daquela comunhão em que Judas o traiu, Jesus se dirigiu ao monte e sabia que ia ser traído. E ele orava para Deus, se fosse possível passar dele aquele sacrifício, se não fosse, então, que se cumprisse de acordo com a vontade do Pai. E quando Jesus foi preso, todos fugiram. Os seguidores de Jesus tinham fugido. E Jesus tinha ouvido Pedro falar do amor que tinha por ele. Mas Jesus olhou para ele e disse: Antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes. E São Pedro disse: Não, Senhor. Mas São Pedro foi o único que tentou impedir a prisão de Jesus. E ele foi o único que entrou no sinédrio onde Jesus estava sendo então julgado, naquele julgamento injusto, mentiroso e falso. E realmente, por 3 vezes perguntaram para São Pedro se ele era seguidor de Jesus, e ele negou. E quando ele negou, Jesus olhou para ele e o galo cantou. E muitos dizem: mas São Pedro era tão cheio de fé e ele negou a Jesus? Mas não entendem, irmãos. Jesus havia dito para ele: Tu, Pedro, és rocha preciosa e sobre ti eu edificarei a minha igreja. E se ele dissesse naquele momento que ele era seguidor de Jesus, ele ia ser preso e morto. E a promessa de Jesus não teria condições de ser cumprida, porque os outros muito fiéis a eles, a Jesus, não tinham o dom que ele tinha, da fé e da perseverança em herdar o reino dos céus e divulgar o reino dos céus. Então Jesus foi morto. E quando Jesus, então, ressuscitou, um dos primeiros aos quais ele apareceu foi a São Pedro. E Jesus viu que São Pedro tinha uma dor dentro do seu coração, porque tinha negado a ele. Mas nem São Pedro entendia a sua missão. Então Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. E quando ele disse a 3ª vez, Jesus olhou para ele e tirou a mágoa que tinha dentro do seu coração, de ter negado Jesus. E Jesus disse para ele: então vá e apacenta as minhas ovelhas. E ele não sabia o que era que estava acontecendo. E Jesus esteve por aqueles dias no meio do povo, no meio dos que foram fiéis, apareceu vivo e vitorioso para pelo menos 150 pessoas que continuaram seguindo. E então, quando deu-se a sua ascensão ao reino dos céus, os apóstolos ficaram preocupados no que fazer. E naturalmente, a nossa mãe Maria Santíssima, que havia sido dada como mãe de um dos apóstolos para os ajudar, contou a eles qual era a missão de Jesus. E São Pedro, corajoso, começou a pregar o nome do nosso Senhor Jesus
a tantos quantos quisessem ouvir, e muito especialmente aqueles que ficaram fiéis. E naquele dia em que se dirigiam para comemorar uma festa que era antiga, do Antigo Testamento, que chamava Pentecostes, São Pedro chegou-se diante daquele templo chamado Formosa. E estava lá, como os irmãos ouviram no hino, um homem que era aleijado de nascença, que naquele tempo chamava-se de coxo. E ele, vendo São Pedro e São João entrando, ele disse, pediu esmola, dá-me alguma coisa. E São Pedro então disse, não tenho ouro e nem prata, porque não guardo comigo bens materiais, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou. E naquele instante, a multidão que estava ali viu a glória de Deus se manifestar. E São Pedro aproveitou para poder pregar o nome de Jesus. E Jesus considerou o início da obra da Igreja Apostólica naquele instante. Porque Pedro, a rocha preciosa de grandeza e de firmeza, sem hesitar e sem ter medo de ser preso, de ser chicoteado por aqueles que não creram em nosso Senhor Jesus, em nome dele realizou um milagre. E muitos se converteram, muitos se batizaram, creram no nome do nosso Senhor Jesus. E ali formou a Igreja Apostólica, e depois de formada a igreja, muito embora os santos apóstolos tivessem tido uma luta muito grande, e a maior parte deles, como São Pedro, foram mortos, eles tiveram, na força daquela rocha preciosa, a fé preciosa de poderem herdar o reino dos céus e a unção do Espírito do Pai. Tanto é que escreveram aquilo que Jesus nos deixou através dele, as palavras do Novo Testamento. E São Pedro escreveu, muito embora tenha escrito pouco, escreveu 2 epístolas. E numa das epístolas, porque ele foi o que mais disse para a igreja que precisava ser forte, corajosa para vencer todo o mal e toda a luta que estava vindo sobre ela. Ele escreveu, cuideis, tomem cuidado, creiam no nosso Senhor Jesus, apartai-vos do mal, porque o inimigo, nosso adversário, anda ao nosso redor, bramando como leão, para poder tirar as nossas almas do reino dos céus. E a palavra é poderosa, irmãos. Aquilo que os apóstolos nos deixaram no Novo Testamento. E a palavra de São Pedro é tão poderosa, que depois de muito tempo, de muitos séculos, quando Jesus pôde cumprir a promessa a respeito da vinda do Consolador, nós usamos a mesma palavra. Povo apostólico, apartai-vos do mal, apartai-vos das coisas que não são boas ao seu coração, cuidem para que estejam em vigilância, em oração, cumprindo a sua missão de filhos de Deus. Porque o inimigo, nosso adversário, continua bramando como leão, para poder fazer com que o povo tropece no meio do caminho, o povo perca a sua fé, a nossa mocidade largue desta fé gloriosa para se dar aos prazeres do mundo, os pais não cuidem bem dos seus filhos, e assim por diante. E aonde quer que nós andarmos, nós representamos o poder do Pai. Nós não vemos os anjos que estão conosco, mas assim como tem anjos que estão conosco, tem aqueles os do mal, que são do poder das trevas,
que lutam constantemente para tirar a sua fé, a sua coragem de vir à igreja, o seu amor pelo seu ministério, o seu amor pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu trabalho e a unção que Deus e Jesus concederam a nós de termos o Espírito Santo do Pai, para que nós possamos ser vitoriosos nessa terra. Por isso a palavra de Deus é eterna, e a palavra dos apóstolos que deixaram-nos os ensinamentos dos segmentos que deveríamos ter para ser o povo de Deus, prevalece pelos séculos dos séculos. E assim, Jesus, usando a Santa Voz Rosa, nos formou um povo vitorioso e cheio de glória. E usando o nosso irmão Aldo, nos deu doutrina e disciplina para que nós pudéssemos vencer na nossa jornada nesta terra. Não vemos os anjos que aqui estão, mas eu me lembro, irmãos, que a maior parte dos hinos mais antigos do nosso inário, que nós chamávamos de corinhos, eram escritos através de palavras da Santa Voz Rosa. E às vezes, como ela conhecia a igreja, e às vezes acontecia alguma coisa e o povo se esmorecia. E ela dizia: por que vocês estão preocupados? Milhares de anjos conosco estão. Por isso que temos o hino: milhares de anjos conosco estão. Tudo isto é o cumprimento da luta que fizeram os apóstolos e principalmente São Pedro, para que chegasse até nós o evangelho do reino dos céus. E para que nós fôssemos um povo, não que tire a glória que Jesus possui ao anunciarmos o Consolador e o irmão Aldo, mas para que nós fôssemos um povo verdadeiramente instruído, que sabe dar louvor e adoração ao reino dos céus, que sabe o valor que tiveram os profetas de Deus, os apóstolos, que sabem o valor da luta de Jesus e de sua mãe, e que sabem o valor da luta da Santa Voz Rosa e da glória que Jesus teve de num mundo tão corrupto, formar uma santa nova, alguém que estava em nosso meio, para nos dar e trazer de volta a glória que Ele queria que uma igreja tivesse. A glória de sermos filhos de Deus, participantes da unção do poder do Espírito do Pai. E só é glorificado Jesus da maneira que nós glorificamos, porque esta santa foi tão poderosa que, ajudada por Jesus, também não nos deixou órfãos, mas deixou o nosso santo primaz, o nosso grande profeta, que deu a todos aqueles que nele creram, sem fanatismos, mas na certeza de que era o grande profeta de Deus em nosso meio, a oportunidade de que nós pudéssemos ter dentro do nosso coração essa certeza tão grande de que Jesus aqui está, os profetas aqui estão, os apóstolos aqui estão, e que nós temos todo o reino dos céus ao nosso lado. Seguimos o Deus do impossível, amados irmãos. E o Deus do impossível pode fazer qualquer coisa que nós precisarmos em nossa vida, desde que seja da sua vontade. E se por acaso não puder dar a cura ou resolver uma situação, esta igreja tem a certeza de dizer aos fiéis apostólicos: quando terminar a sua vida, se você tiver essas palavras no seu coração, herdarás o reino dos céus. Veja que glória! Toda essa glória foi nos dada por Jesus, e a glória que Jesus trouxe nos foi garantida pelos seus apóstolos, que deixaram-nos o evangelho do reino dos céus. E estes ensinamentos perduram até hoje, porque Jesus mandou que esta igreja chamasse apostólica, em homenagem à igreja dos apóstolos, e para dizer que novamente ele estava em seu meio, e que
Era aquela igreja que São Pedro anunciou e começou a realizar lá naqueles séculos passados. Hoje, viva, vitoriosa, está aqui. Por isso que, quando a Santa Avó ia aos céus, muitas vezes Jesus permitia que ela estivesse do lado de São Pedro e de Maria Santíssima, porque sempre a acompanhou. E São Pedro fazia perguntas para ela. E Jesus dizia: eles ficam admirados de ver a sabedoria e a vivacidade dessa minha serva e esta fé que ela tem de fazer esta igreja vitoriosa. Por isso a considerava como rainha dos céus, mesmo ela estando aqui na terra. E nem ela sabia que seria o Consolador. Só soube nos últimos meses, porque precisava formar o nosso irmão Aldo e dar continuidade à obra gloriosa. Então louvamos o reino dos céus, louvemos a Jesus, a Maria Santíssima, louvemos os apóstolos que lutaram e louvemos a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, que nos deram a grande glória de formarmos a sua igreja na terra. O povo santo, o povo justo, consagrado e vitorioso para a honra e glória do reino dos céus. Amém.
Amém, amados irmãos. Eu quero agradecer muito especialmente a este coral que deu brilho à data em que nós comemoramos a vitória de São Pedro, o seu galardão e tudo aquilo que ele fez e faz pela igreja. Agradeço aos membros, aos obreiros, aos irmãos da imagem e som. Eu digo aos irmãos, a Santa Vó Rosa, com certeza, ficou muito feliz, junto com São Pedro, com Jesus, com Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, em ver o esforço que fizeram para aqui estar, para poderem prestar louvor a este Santo de Deus e para mostrarmos ao mundo que nós somos uma igreja santa e que nós sabemos glorificar os santos do reino dos céus. Não com bebidas, festejos e coisas que o mundo lá fora oferece como costumes, mas com honra, com santidade e amor e com um coração puro, que realmente a gente tem certeza que chega diante do trono de Deus e que no final da reunião Ele com os seus santos derrama glória sobre todos. Eu agradeço aos irmãos. Muito obrigado a todos pelo carinho e atenção e fiquei muito feliz de poder estar com todos nesta congregação que fazia muitos anos que eu não vinha. Que a Santa Vó Rosa abençoe a todos, sejam fortes. Sejam fortes, como disse São Pedro, em tudo, e não neguem a sua fé. Não neguem a Jesus, a Santa Vó Rosa, o Irmão Aldo, Maria Santíssima e tudo aquilo que alcançaram na sua existência como um presente do reino dos céus para serem vitoriosos. E neste instante, eu convido a todos para que se coloquem em pé. Nós vamos orar para terminarmos a nossa santa reunião. Santíssimo Deus, nosso Pai, nosso eterno Criador, com a alma transbordando de alegria e muita felicidade irradiando do nosso coração, nós chegamos ao término desta reunião, onde especialmente louvamos e glorificamos o nosso amado e santo apóstolo São Pedro, que foi uma coluna muito grande e principal na obra da igreja do passado e no anúncio de nosso Senhor Jesus, e que nos tempos presentes muito ajudou a Santa Vó Rosa quando aqui estava ela na terra, e que depois, quando o irmão Aldo foi estar conosco e quando ela ganhou o grande galardão de Espírito Consolador, junto com os outros apóstolos, alcançaram o galardão de sentarem-se nos seus tronos para poder julgar o mundo, para poder abençoar o mundo, para poder dar graça e paz àqueles que viessem a crer na verdade do reino dos céus aqui nesta terra. Santo Pai, nosso Pai Altíssimo, nossa gratidão por Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa, pelo irmão Aldo e pelas bênçãos preciosas que têm sido derramadas nesta terra sobre este povo e muito especialmente pela verdade que nós pregamos que garante a salvação daqueles que são fiéis. Eu entrego nas tuas santas mãos a oração dos teus filhos, aquilo que eles te pedirem, que eles possam receber. Abençoe desde o mais novinho até o mais idoso. Abençoe a nossa juventude e dê força e fé para que eles possam ser vencedores aqui na terra, sempre representando o seu reino. Abençoe os nomes que estão aqui nesta caixinha de oração e aqueles que puderem, recebam a visita dos teus santos e lá onde estiverem, e por motivo justo aqui não puderem estar, se estiverem doentes nas casas de saúde, sanatórios, asilos, em qualquer lugar que estejam, nos sertões, distantes de poderem participar da reunião ou até mesmo fracos na fé, que a virtude do seu divino Espírito seja derramada sobre eles para que a bênção poderosa do seu poder, junto com a Santa Vó Rosa, com Jesus, Maria Santíssima e irmão Aldo, possa resgatá-los e livrá-los de todo o mal. Abençoe aqueles que estão assistindo a nossa reunião através das redes sociais. Abençoe a tua igreja espalhada em todo este mundo. Abençoe este mundo e neste poder que deste a esta igreja, que unindo, orando e em oração,
o Senhor possa derramar misericórdia sobre esta cidade, sobre o mundo, e tantos quantos puderem recebam a sua graça. Amados irmãos, sejam sempre gratos por a obra gloriosa e pela igreja a qual pertencem, e recebam neste instante a bênção do nosso Pai, a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo, e eu peço que o nosso Pai envie os anjos que aqui estão para os acompanharem nos seus lares e que tenham uma semana feliz, sempre debaixo da sagrada proteção deste poder. E na comunhão do Espírito Santo do Pai, eu despeço a todos. Amém. Paz do Senhor a todos, mais uma vez o meu abraço. Até a próxima oportunidade.